Êxodo, no seu capítulo de número 20, quando o Senhor dá ao seu povo, através de Moisés, os 10 mandamentos, decálogo, né? Então, no capítulo 20, verso 14, ele nos diz assim: não adulterarás. Isso faz parte do decálogo, não é? O Senhor Deus ensina seu povo como viver. Ensina o seu povo que estava para entrar na terra, onde havia uma série de crenças, de crendices e práticas estranhas. Ele ensina seu povo como viver. E a palavra de Deus é para isso, para nós glorificarmos a Deus, crendo de forma certa e vivendo de forma certa. Não é? Então nós temos já há alguns meses estudado o decálogo, e nos detido aqui algumas semanas neste mandamento, que não é um mandamento só negativo, quando diz não, ele também diz sim, não é? Todos os mandamentos são assim. Ao dizer não, ele também indica o sim, e assim que era interpretada a lei, naquela ocasião, assim que nós a interpretamos também. Esse assunto, meus irmãos, toca no tema da sexualidade. E é interessante pensar nisso, porque Deus, o nosso Deus é bom, nosso Deus é sábio, nosso Deus ama o seu povo. Ele ama a gente, ele sabe que nós precisamos. Então ele quem criou a família. Nós já vimos, não é? Que ele é o instituidor do casal, da família, o casamento. O casamento é bênção do Senhor. Isso mostra que Deus está preocupado, se preocupa com o nosso bem. Então, todas as áreas, Deus tem instrução para a nossa vida. Inclusive para essa que é tão pouco falada, a sexualidade. Não é? Sexualidade. A Bíblia fala sobre isso. E nós não passaremos por cima, não é, desse assunto. Falaremos dele também. Porque ele está relacionado com o mandamento não adulterarás. Não é? Hoje, meus irmãos, na atualidade, quando eu falo hoje, eu estou falando do momento histórico que nós estamos a viver, é um período em que a família está sendo afrontada. A instituição família está sob ataque. Há uma mentalidade no mundo, se destaca em alguns países, obviamente, que procura destruir a família, que procura destruir o casamento, o conceito e a instituição bíblica. Daí este mandamento, não adulterarás, ainda é mais urgente de pensarmos, de refletirmos nele e as suas implicações. É importante dizer também, meus irmãos, que nestas ocasiões que temos refletido sobre os 10 mandamentos, a nossa maior preocupação é aplicar a doutrina à vida. O ensino é claro, não adultério, não é? Como é que se aplica a nossa vida? O que eu faço com isso? Em que área? Como? Então nós vemos que cada um desses mandamentos, ele há vertentes que se aplicam à nossa existência. Então é importante que nós consideremos eles, nessas várias vertentes, para saber como viver da forma que agrada ao nosso Deus. Então é nesse espírito, eu peço que você ore a Deus, né? Nós vamos orar, eu vou orar ao Senhor, voz audível, e clame, peça a Deus que dê-nos sabedoria, para termos uma instrução sábia que é proveniente da Escritura, para nos conduzir no tema da sexualidade também, tão vital para nós. Vamos orar, meus irmãos? Pai bendito, nós estamos aqui nesta tarde para cultuar o teu santo, bendito, glorioso nome. Nós carecemos do Senhor, sem o Senhor nada podemos fazer. Precisamos da tua palavra, Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. E vivemos um mundo tumultuoso, conturbado, com pressão sobre a tua igreja, para desvirtuar-nos, para nos afastar do caminho do Senhor. E nós precisamos relembrar o que a tua palavra nos ensina. E nós muito precisamos de ti, Pai bendito. Dá-nos instrução, ilumina o nosso entendimento. Que teu Santo Espírito fale a nós, ajude-nos a perceber a tua palavra. Convença-nos da verdade, ó Deus, sobre mais um aspecto da sexualidade humana, conforme tu nos instruis. Para que nós saibamos viver essa realidade humana, mas vivê-la de acordo com a tua boa, santa e perfeita vontade.
No nome do nosso Redentor Jesus, nós oramos com gratidão. Amém. Meus irmãos, abrimos então o texto do livro da Carta de Paulo, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, lá no capítulo de número 7. 1 Coríntios, capítulo de número 7. Nós vamos refletir aqui em vários aspectos desse texto. Haverá um momento que nós vamos sair dele, mas retornaremos a ele. Então eu leio aqui do verso 1 até o verso de número 9. Então mantenha a escritura aberta para acompanhar a nossa reflexão. 1 Coríntios 7, eu vou ler do 1 até o verso 9, onde a palavra nos diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque a mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasados. Vamos orar, meus irmãos. Nós adoramos ao Senhor, Pai, e pedimos nesta hora que o Senhor nos ensine a Tua palavra, ilumine o nosso entendimento para entendê-la, Senhor, e vivê-la. No nome de Cristo nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, o assunto da sexualidade não pode ser um campo escuro na vida cristã. Não pode ser um campo sem instrução. Por que não? Porque a Bíblia nos ensina sobre ela. E nós podemos aprender tudo quanto a Escritura nos ensina. Não há tema sobre o qual devemos fechar os nossos olhos e os nossos ouvidos. Tudo que Deus nos ensinou é para o nosso ensino, é para nos conduzir em vida. Não é? Então não pode haver uma área escura sobre a qual nós não tenhamos conhecimento. Não ter conhecimento sobre sexualidade nos propicia uma área difícil, porque se nós não temos o conhecimento de Deus, nós vamos seguir conselhos de outros e não do Senhor. Não é? Então falar de sexualidade nunca foi simples, meus irmãos. Num extremo, a sociedade, a sexualidade é banalizada. No outro, é silenciada, não se fala disso. Há contextos em que ela é idolatrada. Por outro lado, ela é tratada como um tema embaraçoso, como se um tabu fosse. No entanto, a Escritura, meus irmãos, não silencia. É verdade que a Escritura não fala com cinismo sobre esse tema, nem romantiza excessivamente esse tema, mas o que a Escritura fala é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Por isso que a gente precisa refletir sobre sexualidade à luz da Escritura. Quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, meus irmãos, ele não escreve a partir do imaginário do que deveria ser o assunto. Ele escreve baseado na realidade da igreja de Corinto. O sofrimento, o pecado existente, as perguntas levantadas pelo povo da igreja de Corinto, que estava a sofrer tentação diante das suas fragilidades humanas. Então Paulo percebe que havia um desejo sobre sexualidade na vida das pessoas. Aí as pessoas fazem perguntas sobre esse tema. Paulo percebe, mais do que isso, ele percebe o
o ambiente da cidade que levava o nome de Corinto, ali na Grécia, no mundo helênico. Então ele percebe que havia confusão dentro da própria igreja. Logo, a igreja precisava de orientação sobre essa temática. Então, quando Paulo diz, aí no capítulo de número 7, verso 1, ou melhor, verso 2, né, por causa da impureza, ele não está, ele vai falar de casamento e relacionamento conjugal, ele não está diminuindo o casamento, falar por causa da impureza que o casamento foi instituído. Ele está a tratar a vida como ela é após a queda. Depois do pecado, aí sim o casamento passou também a ter uma outra função, não é? Uma outra necessidade. Então, hoje nós vamos pensar, meus irmãos, nesse aspecto do casamento, não como um remendo para o fracasso humano, porque o homem caiu no pecado. Então, o casamento não é um remendo. O casamento é um dom sábio, bondoso, da parte do nosso Deus. E agora, no mundo caído no pecado, o casamento protege e santifica, ordena, orienta a sexualidade humana. Então ele está diretamente relacionado com o 7º mandamento. Então Paulo, uma das coisas que a gente aprende em Paulo, aqui nesse texto, é que o casamento, ele protege a sexualidade humana. Aí o verso 1 e o 2, eu peço que você preste atenção, que a gente vai precisar entender o contexto, onde a gente aprende que o casamento como proteção da sexualidade humana. Paulo escreve assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Certo, meus irmãos? Paulo está a responder perguntas, não é? Nós não estávamos lá ouvindo as perguntas, mas Paulo recebe-as por escrito. Quanto ao que me escreveste, então, mandaram as perguntas por escrito para o apóstolo Paulo. E Paulo agora responde. Paulo conhece o contexto da igreja, conhece o contexto da cidade onde a igreja estava instalada. Então a gente precisa recuperar um pouco. Qual era o contexto da cidade, daquele mundo e depois da igreja? Bom, quanto à cidade, chamada Corinto, ela era uma das cidades mais importantes daquele mundo. Mundo dominado pela cultura greco-romana. Então, essa cidade era o centro comercial estratégico, fundamental, que ficava ali entre o mar Égeo lá embaixo até o mar Adriático lá no alto, lá na região de Montenegro, hoje Montenegro. Era uma cidade portuária importante. Havia uma forte mistura cultural, cultura romana, grega, oriental. Então, a economia que girava na cidade era baseada no comércio e no trânsito de pessoas para lá e para cá por causa do porto, por causa daquele porto. Então, esse ambiente de muita variação, de muita gente para lá e para cá, facilitou uma ética sexual permissiva. Entenda, tudo pode na sexualidade. Então, a cidade era tão permissiva, meus irmãos, que até a prostituição era usada de modo cultural, ou seja, a prostituição fazia parte da cultura de Corinto. A Corinto, ela possuía lá um famoso templo, o templo da Afrodite. Sabe o que era Afrodite? Era chamada a deusa do amor e da fertilidade. Você encontra aí caricaturas dela, não é? Nos meios midiáticos. Então, algumas fontes antigas relatam que práticas sexuais eram associadas ao culto ministrado à chamada deusa Afrodite. Ainda que haja debates sobre a precisão dessa dimensão do que acontecia ali, algumas coisas são certas. Uma, que a sexualidade era integrada aos cultos de Afrodite. Fazia parte do culto. Então, o sexo permissivo não era só tolerado na cidade. Ele era tido como uma coisa sacralizada. Olha a cultura marcante daquela época. Além disso, como uma cidade do portuária, os navios passavam por ali, a prostituição era assunto de comércio. Era um comércio comum. A venda do corpo para a sexualidade. O período, a época e aquele local não era marcado por uma
um estigma moral próprio da tradição judaica. Por isso que até o verbo usado do nome da cidade, corintianizar, tornou-se o sinônimo de viver de uma forma dissoluta, permissiva. Então isso era muito marcante. O mundo greco-romano daquela época, meus irmãos, não existia o conceito bíblico de exclusividade conjugal absoluta. O casamento era percebido mais como uma função social e patrimonial, ou seja, a mulher pertence ao homem. O homem é dono da mulher. Patrimônio. Então as relações extraconjugal masculina era amplamente tolerada, tida como coisa comum. O corpo era visto como instrumento para o prazer. Então, em poucas palavras, qual era a ética que dominava aquela época? Era o pragmatismo. Fazer o que é útil e o que dá prazer, centrada aí no prazer. Pois bem, nessa cidade que tinha uma igreja. Eu acho que era presbiteriana, mas tinha muito problema a igreja. Você lê a história de Corinto, primeira carta, segunda, a igreja é muito confusa, muito problemática. Inicialmente a palavra foi pregada ali, mas a igreja, usando uma linguagem assim de escorrega, ela descambou, não é? Isso que a Escritura fala, aquele que está de pé, veja que não caia, não é? Veja que não caia. Então, a igreja se instalou ali. Quem instalou a igreja? Quem começou aquela igreja? Pelo que sabemos de Atos, capítulo 18, foi Paulo. Paulo, aquele texto que eu li, Paulo, Priscila e Áquila. Né? Áquila e Priscila. E Paulo, Áquila e Priscila construíam tendas, então eles se ajudavam. Eram eles também missionários, também se ajudavam ali. E aquela igreja foi iniciada. Depois Paulo saiu de lá, veio Pedro e Apolo, aquele que foi discipulado por Áquila e Priscila, não é isso? E ali continuaram o trabalho. Mas havia um problema ali, relacionado à sexualidade. Qual era o problema? Bom, a igreja vivia, seus membros tinham dois extremos. Dois extremos. Um extremo dizia, vamos pensar numa palavra, era libertino. Pensava a sexualidade com muita libertinagem. Ou seja, todas as coisas me são lícitas. É por isso que Paulo usa essa linguagem. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém. Então Paulo usa dessa linguagem, está no capítulo anterior. Então, essa libertinagem, inclusive, inclui o quê? Visita às prostitutas, está lá no capítulo 6. A separação de corpo e espiritualidade, como se o corpo não estivesse relacionado à nossa espiritualidade, ou à espiritualidade do cristão. Então existia esse grupo libertino. Mas existia dentro da mesma igreja um outro grupo que você pode classificá-lo como a seta, ou seja, eles defendiam um slogan que representa bem o pensamento deles. É bom que o homem não toque mulher. Ou seja, o que significa isso? É bom que o homem não tenha relacionamentos sexuais com mulher. É isso que significa. Então, eles defendiam a abstinência total em relação ao sexo. Inclusive para pessoas casadas. Olha o extremo que chegou. Porque eles achavam que seria sinal de espiritualidade. Quem não se envolve com sexualidade deve ser uma pessoa mais crente que o outro. É mais dedicado a Deus. É mais iluminado. O que Paulo faz diante dessa crise dentro da igreja? Dois grupos completamente errados. Paulo ensina. Doutrina a igreja através da carta. Então, quando ele diz assim, é bom que o homem não toque mulher, ou seja, é bom que o homem não tenha relações sexuais com a mulher, Paulo, ele muito possivelmente está rebatendo o slogan daqueles que levaram a pergunta para ele. Percebe? Dada a promiscuidade que existia na cidade, vendo? Quando aquele grupo mais purista, digamos assim, mais acerto, olhava para a promiscuidade existente na cidade e os problemas que dali decorriam, falaram, então é bom que o homem nem se relacione sexualmente com mulher. Olha o extremo. Então defendia esse slogan. Eles podiam ser chamados aqui de celibatários, porque existia esse grupo, logo menciono. E que o homem nem sequer devia casar. Não é? Então Paulo explica ao longo do capítulo, por exemplo,
que o celibato pode ser um dom legítimo de Deus. Ele explica que, embora legítimo, não é uma obrigatoriedade, porque é um dom de Deus para alguns e não para todos. Ele explica que o celibato não é moralmente superior ao casamento. Um não é maior que o outro, como eles pensavam. Então, Paulo não está aqui a estabelecer da igreja uma regra universal, quando fala de celibato. Paulo está dialogando com aquelas pessoas que fizeram perguntas para ele. Então, o que significa o verso seguinte, quando ele fala: mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O que significa? Bom, primeiro que ele fala, por causa da impureza. Cada um tem a sua própria esposa e cada um tem o seu próprio marido. Está falando de casamento. Então, Paulo, com muita sobriedade, meus irmãos, ele está mostrando que o casamento ele existe. Aqui ele fala que é por causa da impureza. Não é só por causa da impureza, nós já sabemos disso. Não é? Nós estamos trabalhando dentro do contexto. Nós já falamos que o casamento, por exemplo, foi instituído por Deus. Falamos que o casamento tem a ver com a geração de filhos. Falamos que o casamento tem a finalidade dessa amizade amorosa, não é isso? Agora, depois da queda, o casamento também ocupa um outro papel. Por causa da impureza, o casamento vai proteger a sexualidade humana. Então, Paulo reconhece, meus irmãos, que no mundo caído, a impureza é importante para a existência do casamento. Não é? Por causa dela, o casamento vai proteger a sexualidade. Aí você pergunta, o que é impureza? O que Paulo quer dizer por impureza? Quando você vai lá nos originais, a palavra usada lá é muito conhecida até hoje. É a palavra porneia. Alguns já conseguiram fazer ligações. Não é? Porneia é da onde vem a palavra muito comum, na atualidade, pornografia. Não é? E é de fato isso. Ela tinha um significado rico, abundante naquele tempo, de problemas na área da sexualidade. Então envolvia o quê? A palavra porneia. A relação sexual ilícita. Envolvia adultério, envolvia fornicação e muitas outras práticas que, em síntese, fala dessa força desordenadora do desejo sexual. Um desejo sexual desordenado, fora do padrão de Deus, fora do padrão da aliança, fora do casamento. Não é? Então a sexualidade, meus irmãos, ela é um dom de Deus. Aliás, é um bom dom, é bênção do Senhor. Mas quando separada da ordem de Deus, a sexualidade pode ser destrutiva. Quando cai na imoralidade, ela pode causar danos e causa danos marcantes. Então, assim, meus irmãos, Paulo, ele não percebe o desejo sexual como algo vergonhoso. Ou seja, nós podemos falar sobre esse assunto. E a igreja não pode se calar diante desse assunto. Isso é algo que nós precisamos conhecer, até mesmo para ensinar os nossos filhos. A educação sexual dos nossos filhos não pode ser delegada ou colocada na mão da escola. Nós somos os professores. A igreja, os pais, não é isso? Nós precisamos ter elementos bíblicos para ensinar os nossos filhos, ensinar a nós mesmos e educar os nossos filhos, para que nesse mundo não haja área obscura na mente, nem nossa, nem deles. Para que eles não venham absorver uma mentalidade contra a qual o Senhor falou lá em Romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos estar instruídos. Então Paulo não percebe o desejo sexual como algo vergonhoso, não demoniza o sexo, ele não trata o sexo como algo impuro ou desprezível. Ele é parte importante da aliança, ou seja, do casamento. Ele reconhece, meus irmãos, que a força do desejo sexual, ela existe. E por isso ele aponta qual é o caminho de Deus, que é o casamento. Não é? Que é o casamento. Aí ele dizer, cada um tem a sua própria esposa e cada uma tem o seu próprio marido. Falando do casamento. Não é? O que mais significa o verso 2? Ele fala de exclusividade. Observe o alinhamento de Paulo. Cada um tem a sua própria exclusividade. Certo? Aí ele enfatiza, falando do outro lado.
E, não só cada um falando do marido, mas também cada mulher tem o seu próprio marido. Está vendo? Está falando de exclusividade, né? Simetria, os dois têm que fazer da mesma forma e ser mútuo nisso, né? Então, o casamento é apresentado, meus irmãos, aqui por Paulo, como um meio legítimo para a sexualidade. Esse é o caminho, essa é a resposta de Deus. Esse é o ambiente criado por Deus para existir a sexualidade. E o casamento, então, protege, assim, o ser humano contra a imoralidade. Ele serve agora, depois da queda, como proteção. Não só, mas também como proteção. É uma expressão da fidelidade pactual, uma expressão da fidelidade conjugal. Então, a solução para a tentação que Paulo apresenta, tentação sexual, não é reprimir antinaturalmente. A resposta de Paulo é fidelidade conjugal. É que cada um tem a sua esposa e cada uma tem o seu próprio marido. E tem o relacionamento sexual, a sexualidade dentro do ambiente do pacto, né, da aliança conjugal. Então o texto, meus irmãos, o verso 2, ele não diz que o casamento existe apenas para evitar pecado. É também para isso, mas não só para isso. Ele não diz que o sexo é algo impuro. Ele não diz que o celibato é superior ao casamento. Ele não diz que o desejo sexual é pecaminoso em si mesmo. Então a Escritura não nos deixa cego. O que ele realmente ensina para nós? Que o celibato pode ser uma vocação legítima. Há pessoas que são chamadas por Deus e elas não são chamadas a casar. Elas percebem isso. É capaz de alguém dizer, eu nunca vou casar. E ele está muito convicto disso. Então os pais precisam saber disso, não é? Os pais precisam ter essa percepção da própria Escritura. E Deus chama pessoas que não vão se casar. Nós não sabemos, não é? Mas a própria pessoa há de perceber isso na sua vida. O texto que nós estamos lendo foi escrito por um homem que provavelmente, pelo menos até a altura, quando escreve, os indícios é que não era casado, o apóstolo Paulo. Daí ele fala, olha, acho que era bom permanecer como eu sou, né? Mas o dom Deus dá conforme ele quer. Então por aí a gente percebe que Paulo muito provavelmente não era casado. Mas o celibato, então, pode ser uma vocação divina, legítima, como é o casamento. E o casamento foi instituído por Deus. Né? Outra coisa que a gente aprende no texto é que a sexualidade ela deve ser vivida dentro dessa aliança conjugal, ou seja, do casamento. Esse é o ambiente da sexualidade. É isso que Deus preparou para nós. A abstinência total dentro do casamento, meus irmãos, embora alguns pensem que isso é sinal de espiritualidade, Paulo vai contrariar esse conceito. Alguns crentes da lá de Corinto achavam, se eu não tiver praticar sexualidade, tiver sexo, serei mais espiritual. Bom, a Escritura não diz assim. Negar a sexualidade que Deus criou para o próprio casal. Então, Paulo não está a ensinar isso. A fidelidade conjugal, na verdade, protege-nos contra a imoralidade. Então, há uma relação direta aqui com o 7º mandamento. Não adulterarás. Né? O mandamento, ele não só nos proíbe o adultério, que é o lado negativo do mandamento. Ele, por outro lado, ordena positivamente a fidelidade conjugal. A sexualidade dentro do casamento. A pureza, ela não é alcançada negando o casamento. A pureza sexual não é alcançada negando o casamento. Mas pela vivência sexual dentro do casamento. Dentro desta aliança. Então, num contexto que nós vimos, de um lado, de libertinagem, o apóstolo Paulo reafirma a exclusividade. Isso é importante. Onde todo mundo dizia, você faz o que você quiser e tem relacionamento sexual com quem você quiser, o apóstolo Paulo dizia, não, cada um tem o seu. Certo? Esposa chama de exclusividade. Num contexto ascético, mesmo dentro da igreja, que dizia que não pode haver sexualidade, Paulo afirma a bondade da sexualidade, é dom de Deus. É bênção de Deus. Então, um outro aspecto, então, que é importante a gente destacar, já que Paulo ensina estas coisas sobre essa exclusividade, é que o casamento, meus irmãos, ele é um dom do Senhor.
Se nós sairmos um pouco do texto de 1 Coríntios e relembrarmos, eu peço que você faça isso, volte os olhos lá para Gênesis, depois nós voltaremos aqui para 1 Coríntios, tá bem? Para continuar a leitura do texto. Mas volte seus olhos para Gênesis 2, verso 18, você percebe Deus instituindo o casamento. A bondade de Deus na instituição do casamento. O casamento é bom, é um dom bom, agradável. Deus quis assim, instituído por ele. Vamos lá, verso 18 do Gênesis 2. Disse mais o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Então Deus vai fazer o que é bom, não é? Falhei, uma auxiliadora que lhe seja idônea, apropriada, que esteja à altura, não é? Então, essa declaração vem antes do que, meus irmãos? Vem antes da queda. Vem antes do pecado entrar na humanidade. Logo, já que Deus deu o casamento antes da queda, isso nos impede de tratar o casamento como se fosse um remédio para o pecado. O casamento não é remédio para o pecado. O casamento é bom, é dom de Deus. Uma bênção de Deus para a humanidade. Então, o que Paulo faz aqui no texto, meus irmãos, de Corinto, voltando lá para Corinto, é reconhecer que no mundo caído, aquilo que era bom, Deus criou bom, torna-se também proteção contra a imoralidade. O casamento, por assim dizer, ele canaliza a sexualidade para dentro da aliança. Só que um outro aspecto que a gente aprende em Corinto, aí você vai olhar, vai perceber isso, capítulo 7, verso 3 até o 5, é que o casamento, ele implica, ele exige responsabilidade mútua. Ele exige entrega recíproca. Responsabilidade mútua, entrega recíproca. Observe verso 3 até o 5. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher, diz o apóstolo Paulo, não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E continua, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Um texto muito valioso, meus irmãos. Vamos lembrar alguns aspectos do contexto, que já pensamos hoje. Esse texto, ele continua a responder pergunta que alguns irmãos haviam escrito e mandado para Paulo. Perguntas que ele já começou a responder no verso 1 e o 2. Qual que é o problema lá dentro da igreja? De um lado, uma ala libertina. Pode-se fazer tudo no campo da sexualidade. Do outro lado, uma aula extremamente conservadora, né? Mais do que isso. E já foi barrado de desprezar os dons de Deus. Era uma ala cética que rejeitava a sexualidade, inclusive dentro do casamento. Então, dentro desse grupo, segundo os ascéticos, ainda tinha um grupo lá que defendia até a abstinência de casado, ou seja, que o homem não devia nem casar, nem devia se casar, ou seja, deveriam ser celibatários. E isso é que é ser crente, né? Isso é que é ser espiritual, é não ter contato com o corpo do outro. Lembra? O corpo, para a cultura liberal, era objeto de prazer. Então, para você ser espiritual, você tinha que se afastar dos objetos de prazer. Olha a mentalidade da época. Está longe de nós, meus irmãos, esses assuntos? Nenhum, nem outro. Nós vemos um mundo muito caracterizado por libertinagem sexual, não é isso? E vivemos num mundo, e agora falo especialmente da religiosidade, em que você tem historicamente um grupo religioso que é certo, que defende o celibato como padrão, como uma coisa que marca a espiritualidade, né? Que assim a pessoa será mais espiritual. Só que a Escritura não fala isso. Que a pessoa será mais espiritual porque não casa. Não é? Então Paulo responde a estes irmãos, aí no verso 13, dizendo: o marido conceda à esposa o que lhe é devido.
a pergunta, o que é devido? Não é? Isso não fala explicitamente. Mas eles, Paulo está a referir-se à intimidade sexual no casamento. Então, o que Paulo está ensinando? Que a sexualidade no casamento não é uma opção. A sexualidade no casamento não é uma coisa unilateral. A sexualidade é um dever. Mas é interessante quando ele fala de dever aí, porque é um dever de boa vontade. Não é uma imposição, mas é um dever de boa disposição, de bem-querer, de boa vontade. Então existe uma responsabilidade mútua, né? O casamento envolve reciprocidade. Paulo, ele não coloca o dever de boa vontade apenas sobre a mulher, como era dentro da cultura greco-romana. E isso era revolucionário. Isso foi contra a cultura. Você já ouviu falar que o evangelho é contra a cultura, né? O evangelho, de fato, é isso. Ele nos apresenta fatos e verdades que vai contra aquela produção cultural que contraria a Escritura. Então, o evangelho, nesse sentido, é contra cultural. E o ensino de Paulo ali, quando fala de responsabilidade mútua, de entrega recíproca dentro do casamento, ele está indo contra a cultura da época. E o homem era dono da mulher. Paulo fala, não, as coisas não são assim. As coisas não são assim. Diz ele, semelhantemente a esposa ao marido. Né? Então, o apóstolo Paulo, verso 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Ele coloca os dois em pé de igualdade, reciprocidade, cuidado, responsabilidade mútua. Isso foi um choque para a cultura daqueles dias, meus irmãos. A igreja mostrando um outro padrão de vida, um outro padrão de relacionamento. E ele prossegue aí no verso 4, observe. A mulher, aí ele vai falar de autoridade sobre o corpo. Ele mostra a mutualidade desta autoridade sobre o corpo. Leia, observe. Verso 4 diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, olha lá, como ele põe dos dois lados. E, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, meus irmãos, aqui está uma afirmação muito forte. No mundo antigo, né, a mulher era vista como patrimônio do homem. O homem tinha autoridade quase que absoluta sobre o corpo da mulher. Então, a mulher não tinha direitos equivalentes. Aí vem o apóstolo Paulo e fala, as coisas não são bem assim. As coisas não são bem assim. Paulo inverte a lógica cultural. Ele afirma duas coisas, que a mulher não exerce autoridade autônoma sobre o seu próprio corpo, mas essa verdade também diz respeito ao marido. O marido também não exerce autoridade autônoma sobre o seu próprio corpo. Né? Então o que acontece aí no casamento? Acontece, meus irmãos, que ambos pertencem um ao outro. O marido pertence à mulher e a mulher pertence ao marido. É uma linguagem de aliança, a linguagem de pacto. Que bonito, olha para sua esposa, olha, eu pertenço a ela, olha para o seu marido e diz, eu pertenço a ele. Nós nos pertencemos. Eu não sou dona de mim mesmo. Eu não sou dono de mim mesmo. Nós somos um. Se tornarão os dois uma só. Mas que a Escritura diz lá no início, a formação do casamento, você não tem dois, você tem um. Bonita a palavra do Senhor. Igual. Ninguém mais do que o outro. Então a lógica é que o corpo não é propriedade privada dentro do casamento. O corpo é dado como expressão desse pacto, dessa aliança. E o verso 5. Verso 5, Paulo vai tratar sobre a proibição, presta atenção nisso, proibição da privação sexual no casamento. Ele diz assim, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Paulo não responde às nossas indagações, ele responde às indagações dos seus leitores. Talvez você possa ter levantado alguma indagação que Paulo não está aqui a responder.
Mas ele está respondendo algumas indagações objetivas daqueles que lhe perguntaram. Mas Paulo já começa com um imperativo negativo para o casal, né? Não vos priveis. Uma ordem, um conselho forte do apóstolo Paulo no sentido negativo. Não privar o outro. O que significa não privar o outro? Interessante que a palavra privada, aqui o verbo, apostereo, significa não defraudar. Em outras palavras, não roubar. Interessante, não é? Não roubar. Tem um mandamento que diz assim, não roubarás. Não é isso? Então Paulo fala, olha, não roube o outro. Não prive o outro. Não despoje. A ideia de não fazer isso injustamente. Não tire do outro algo de forma injusta. Então Paulo aqui, ele proíbe a abstinência sexual, meus irmãos, de forma unilateral. Um que decide tudo. Não é? Ele permite abstinência sobre certos aspectos. Você vê aí, no verso 5, não vos priveis uns aos outros, salvo por mútuo consentimento, quando os dois concordam, mutualidade. Depois, para vos dedicar por algum tempo, outro critério, ou seja, não é ad infinito, não é? Para sempre, mas por algum tempo. E também fala o objetivo, para vos dedicar à oração, ou seja, tem um propósito de fato espiritual nesta decisão mútua do casal. Né? Mas ainda assim ele fala, no texto mesmo, e novamente vos ajudar, ou seja, não é para sempre, não é? Não é celibato dentro do casamento. Se houver acordo mútuo por algum tempo, interrompe-se a sexualidade para se dedicar às questões espirituais. Paulo responde às suas indagações dos nossos irmãos do passado. E ele fala de voltar, por quê? Ou para quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Sabe o que é incontinência? Incontinência aqui é falta de domínio próprio. Falta de domínio. Porque fica muito tempo sem vida sexual de um casal, que é coisa comum. O casal passa a ficar numa área de risco. Numa área em que o domínio próprio é extremamente exigido e ele pode ser tentado por Satanás a cair no quê? No adultério. Como é sábia. Quão sábias são as palavras do nosso Deus, meus irmãos. Quão sábias são. A sexualidade reprimida no casamento, meus irmãos, pode tornar-se um campo de tentação. Para a quebra do sétimo mandamento. Então, casais, põem atenção nisso, não é? Nós precisamos cuidar do relacionamento, da sexualidade. Meus irmãos, a palavra do Senhor, lembra? Ela não deixa-nos no escuro, ela nos dá, elas são palavras de vida. Deus pensa em nós, na família, no casal, Deus ama o casamento, Ele que instituiu. Depois isso que você vai encontrar na Escritura, um livro lá de Cântico do Salomão, falando do quê? Sobretudo, falando da relação amorosa do casal, até das suas crises. Isso é objeto para estudo em outra ocasião, né? Livro para estudar em outra ocasião. Então o Senhor está preocupado conosco. Não podemos ser uma área sem instrução na nossa vida, e nós ficamos sujeitos à instrução do mundo. Precisamos dessa instrução. Precisamos cultivar, orientar-nos e viver a sexualidade de acordo com os parâmetros bíblicos. Orientação bíblica. Então, esse texto, capítulo, verso 5, Paulo não ensina que o cônjuge pode exigir sexo de forma forçada, coercitiva. Ele não legitima o abuso da sexualidade. Muito pelo contrário, não é? Ou seja, ele não está a trabalhar com isso porque o contexto também é abusivo. Paulo não elimina a dignidade pessoal de do homem e da mulher. Quando eles tratam, é algo mútuo, é por mútuo consentimento. Os dois
tem o mesmo peso nas suas decisões. E ele não transforma o corpo em objeto de negócio, de comércio. Então, o que Paulo ensina? Há alguns princípios nesse texto, mas o texto é rico. Quando você estuda aqui a linguagem que Paulo usa aqui, Paulo fala para nós que a sexualidade conjugal é boa. Não é algo impuro, inferior espiritualmente falando. Nós já tivemos tempos, e algumas religiões tratam a sexualidade ainda hoje como algo impuro. Para não dizer outra palavra, não é? Para não dizer outra palavra mais impactante. Mas Paulo não vê a sexualidade como impura, não vê como algo bom. O casamento, ele ensina que envolve responsabilidade dos dois, do homem e da mulher. O casamento não é somente convivência, é sexualidade também. E exige reciprocidade. Homem e mulher estão no mesmo nível. Ele nos ensina, meus irmãos, isso tudo vai ajudar a gente na prática. Ele ensina que o corpo pertence à aliança do casamento. Não me pertence mais a mim mesmo, não é? Mas a esposa também não se pertence mais. Pertence à aliança do casamento. Quais dois ensinos que a gente percebe desse texto? É que a abstinência sexual, meus irmãos, não é sinal de espiritualidade. Ele falou assim, você celibato achando que vai se tornar que é mais santo, né, do que isso. Por causa disso, a Escritura não vai aprovar essa linha de raciocínio, porque a sexualidade é dom de Deus. O problema é como ela é usada, administrada. Não é? Ela é um bom dom do nosso Deus, e uma pessoa que se abstém dentro do casamento ou decide ser celibatário achando que vai ser superior aos seus irmãos, está equivocado, não é? Isso não é santificação. A fidelidade, um princípio que a gente aprende é que a fidelidade ela protege contra a tentação do adultério. Então percebe como a sexualidade, conforme explicada em Coríntios, tem a ver com o sétimo mandamento. Ele vai aprofundar aquilo que nós temos percebido lá no sétimo mandamento. Então, antes de aplicarmos isso, preciso falar aqui, meus irmãos, mais dois aspectos. Um deles está em Efésios. A gente percebe que o casamento, ele santifica o casal. Não é? Ele santifica porque o Senhor, Paulo coloca o casamento, essa aliança, como, não só como uma coisa concreta, mas ela é uma metáfora do casamento da igreja com Cristo. O sacrifício de Cristo teve um objetivo. Então leia Efésios. Olha Efésios capítulo 5, verso 25 até o 27. Olha como o casamento tem a ver com santificação. Inclusive a sexualidade, porque Paulo não estará aqui contrariando o que ele já ensinou em Corinto. Ele está aumentando o assunto, desenvolvendo mais o assunto. Então, Efésios 5, verso 25 e 27, diz assim: maridos, amai a vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja. Olha lá como o casamento acaba sendo uma metáfora da relação da igreja com Cristo. Assim como também Cristo amou a igreja e esse mesmo se entregou por ela. Para quê, meus irmãos? Para que a santificasse. Paulo discorre mais sobre isso. Então, Paulo aqui mostra para a gente que o casamento, usando uma outra linguagem, é a escola da santificação. Diferente do que alguns pensavam naquela era, não é? Que casar prejudicava a vida espiritual, ou que era ser menos espiritual. Na verdade, a gente lê em Paulo, em Efésios, que o casamento, essa bênção do Senhor, ele tem a ver com a santificação. O casamento nos protege de cairmos na imoralidade sexual. Bênção de Deus. Exercemos a sexualidade dentro do padrão bíblico. Em santificação. Quando falamos santificação, usamos a palavra santo, santificação,
nós temos que usar um significado aqui, que é o bíblico, né, meus irmãos? Não é perfeição. A palavra santo tem a ver com ser separado do mundo, não é isso? Ser separado para servir a Deus. Então nós vivemos com outros critérios. Não seguimos o critério do mundo, avesso, contrário a Deus. Certo? Não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É bom, pessoal. Deus pensa em você, marido. Deus pensa em você, esposa. Deus sabe as suas necessidades. Os impulsos, o desejo que você tem foi criado por Ele. Foi criado por Ele. Nosso bom Deus, sábio Deus, criou-nos assim. Temos o problema do pecado em nós. Mas nós temos a direção da palavra. E Deus então institui o casamento. E Ele agora, depois do pecado em nós, serve também para nos proteger da imoralidade. Graças a Deus por isso, por essa escola da santificação. Mas eu preciso falar um último assunto também, meus irmãos. Aí volta a Corinto, nos últimos versos, versos 7 até o 9. Você vai perceber aqui, nós percebemos que Deus não só instituiu o casamento, Ele até chama pessoas para não casar. Para não casar. Para ser solteiro, não é? Diz lá o verso 7 até o 9. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Muito provavelmente Paulo está se referindo ao fato de que ele não era casado. No entanto, ele reconhece isso. Cada um tem de Deus, ou seja, Deus que dá, o seu próprio dom. Ou seja, nem todo mundo é chamado para ser como Paulo, certo? Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Há uma variedade de dons, não é isso? Deus chama um para o casamento, chama outro para o mundo. É verdade que historicamente, biblicamente, a gente vê que a maioria de homens e mulheres casam-se, mas nem todos se casam. Isso é importante para a gente, não é? E ele acrescenta: e aos solteiros e vivos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Aí uma demonstração, caso, porém, não se domine, que se case. Por quê? Porque é melhor casar do que viver atrasado. Né? Então Paulo reconhece, meus irmãos, que nem todos são chamados para o casamento. Alguns recebem o dom do celibato, da continência, dos impulsos sobre a sexualidade. Por isso, alguns permanecem solteiros. Ou sozinhos, não é? Por circunstância da vida. Por isso ele cita os viúvos. Não é? Pessoas que já foram, obviamente, casadas, mas depois de ter perdido a sua esposa ou seu marido, resolvem não mais se casar. Então, mas uma coisa é claro para Paulo, né? Quem tem o dom de estar sozinho não deve brincar com fogo. Não deve brincar com fogo. Não é? É melhor casar do que viver abrasado. Está falando de sexualidade. Então, meus irmãos, a gente vê aí que a igreja, à luz dos ensinos do apóstolo Paulo, ela precisa recuperar esses fatos, essas verdades, né? A igreja ela não glorifica o celibato e nem o despreza. Nem uma coisa, nem outra. Ela precisa discernir esses dons variados que há na humanidade, que se reflete inclusive dentro da própria igreja. Deus chamou-nos de formas diferentes, nos deu dons diferentes. Importante isso. Por quê? Porque é comum na sociedade, eu sei que a sociedade tem mudado, inclusive por causa daquilo que comecei a dizer lá, quando começamos a refletir nesse texto, que a sociedade está a ser, a sociedade familiar, a instituição familiar, está a ser atacada, não é isso? Então, logo,
o casamento vai sendo diminuído pela mídia, pelos meios da arte, da música, que exercem muita influência sobre nós, com políticas que afetam as cidades, os caminhos que a humanidade vai tomando. Então o casamento hoje em dia está sendo bastante minimizado o seu valor, não é? Minimizado o seu valor. Mas ainda há, e sobretudo nas igrejas, que prezam pela família, ou mesmo pessoas que não são cristãs, mas prezam pela família, o intuito de ver os seus filhos casados, não é? E há uma tendência da pressão, não é? A tendência da pressão. Pressionar o filho para casar, pressionar a filha para casar. A questão que a gente não pode deixar de ter na conta é: Deus vocacionou ele ou ela para casar? Né? Porque os dons são variados. Né? A gente tem o desejo que as pessoas casem, mas o meu desejo é uma coisa. O que a palavra diz nesse caso concreto? Né? Deus deu dons diferentes. Deus, através do apóstolo Paulo, reconhece que nem todo mundo recebe o dom do casamento. Então a gente precisa ter essa ponderação. E esse texto todo, meus irmãos, ele traz algumas aplicações para nós. A gente vai fazer aqui algumas ponderações práticas para nós, antes de nós terminarmos. É importante, meus irmãos, que nós ordenemos o nosso desejo. Ter desejo na sexualidade é algo natural, faz parte da boa criação de Deus. Só que os desejos devem estar debaixo do Senhor, da direção do Senhor. A Escritura fala para nós assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja para quê? Para a glória de Deus. Os nossos desejos devem estar debaixo do senhorio do Senhor. Gálatas, o apóstolo Paulo fala para a igreja, para nós nos enchermos do Espírito, não é? E ele fala do fruto do Espírito. Um dos aspectos do fruto do Espírito é chamado de domínio próprio. Domínio próprio. Então, quem está cheio do Espírito Santo de Deus, que estuda a palavra, quem adora o Senhor, quem se encharca, né, da palavra do Senhor, está dominado pelo Espírito Santo de Deus, precisa necessariamente ter domínio próprio, inclusive sobre a sexualidade, sobre o desejo. Então nós não negamos os desejos na área da sexualidade, mas eles devem estar debaixo do domínio próprio, do senhorio do nosso Senhor. Então é importante vigiar os próprios pensamentos, não é? É interessante, né? Muitos de nós aqui certamente já ouviram esse tipo de argumentação, mas a gente não consegue impedir que o pensamento passe na cabeça da gente, não é? Você não consegue pedir que o passarinho passe lá para a sua cabeça, né? Mas certamente, como diz a reflexão, você consegue impedir que ele faça um ninho na tua cabeça, né? Se criar um ninho, porque você deixou. É porque você quis que tivesse um ninho lá, né? Então não deixa ele criar ninho. Passou, né? Então vigie os teus pensamentos. Outra coisa prática: evite estímulo que inflame a fogueira da tentação sexual. Evite esses estímulos. Quanto mais gasolina, mais fogo vem. Não é? Então tira a gasolina. Se é fácil, tira a gasolina. Não é? Espero que essa não baixe e compreendidos por todos nós. Não é? E buscar a doutora disciplina. Desenvolver a disciplina espiritual. Né? Lembre disso, né, como uma palavra geral: o desejo não é o teu Senhor. Cristo é o Senhor. Interessante que, aplicado em outra questão, aplicado em não matarás, você se lembra de Caim quando ele teve o desejo de matar seu irmão Abel, não foi? Aí o Senhor Deus fala para ele assim. As palavras podem mudar, mas a ideia é essa, né? O teu desejo está contra ti, mas a ti cumpre. Responsabilidade é pessoal. Responsabilidade é pessoal. E assim também na sexualidade. Pode pensar nessas coisas, mas você precisa ser o Senhor. O desejo não pode ser o teu Senhor. Cristo é o teu Senhor. Questões práticas, meus irmãos. Proteger a exclusividade do casamento.
Proteja a exclusividade. Você que é casado e precisa fazer isso na sua própria vida conjugal e também ensinar teus filhos, não é? Proteger a exclusividade do casamento. A fidelidade não começa antes, na verdade começa antes do adultério, não é? Daí a necessidade de evitar intimidades emocionais impróprias, cortar imediatamente situações que podem ter duplo sentido, proteger a exclusividade. Tudo que ameaça a exclusividade do casamento é inimigo. É inimigo. Precisa ser tratado com muito cuidado, não é? Em muitos casos a gente poderia parar daqui, mas a gente tem que falar um pouquinho mais, aplicar um pouquinho mais. É necessário honrar, meus irmãos, a responsabilidade mútua dessa intimidade sexual. O marido precisa honrar a esposa no que diz respeito à sexualidade e a esposa honrar seu marido também no que diz respeito à intimidade. A vida conjugal não depende só de um e da vontade de um. É necessário ser cultivada pelos dois. Pelos dois. Os dois estão envolvidos nessa matéria. Então, daí tem a necessidade de diálogo, não é? O casal falar francamente, não é? Evitar que as questões físicas sejam usadas como objeto de manipulação, de pressão sobre o outro. Pelo contrário, deve haver generosidade de um para com o outro. Isso é a expressão da aliança. Os dois são um só. Um só. Então cultive a intimidade com o seu marido, o marido cultive a intimidade com a sua esposa. E recuse os extremos que já falamos aqui que aconteceram lá na igreja de Corinto e que continuam presentes na nossa era. Recuse o libertinismo, tudo pode. E a gente vive numa época assim, né? Liga a televisão, os programas que temos entre nós, a mídia, como nos traz, não é? Influência sobre nós. Então, seja cuidadoso, evite, recuse o libertinismo. E do outro lado, não caia lá, né? Porque às vezes a gente quer escapar de um leão, cai na boca do outro, não é? Vai escapar de um perigo, cai no outro, que é achar que nós temos que demonizar a sexualidade. Isso também não vai condizer com a Escritura. Sexualidade dentro dos padrões divinos foi criada por Ele. Por fim, meus irmãos, por fim, vamos discernir como igreja o chamado de Deus com honestidade. Deus não chama todos para o casamento. Ainda que seja um pequeno grupo de pessoas, de homens, de mulheres. Eu, na história da minha vida como crente, eu vi em algumas igrejas pessoas que resolveram não casar, entenderam que não devíamos casar. Não é? Então a igreja não deve ficar fazendo pressão, né? Casa, as coisas não são por aí, né? Nós temos que ter bom senso e entender que o celibato também é chamado de Deus. Não é? Deus tem planos para a vida do outro e eu não sei. Não é? Mas Deus é o nosso Senhor. Então vamos ter discernimento desses chamados. E as pessoas, é importante dizer, para aquelas pessoas que têm chamado. Se você pensa que tem chamado para não casar, tem essa vocação, primeiro olha o Senhor para ter certeza disso, né? Porque é uma decisão que vai tomar vida, não é? Tomar vida. Eu conheço pelo menos 2 casos concretos de pessoas muito próximas lá no Brasil que ficaram décadas da vida adulta, né? Pô, não vou casar. Chega lá, em certa altura, casou e tem uma porção de filhos. Né? Entendeu diferente lá na frente, do lado seja Deus. Né? Mas por isso que é importante esse discernimento. Né? Deus me chamou, pergunta assim mesmo, Deus me chamou. O que Deus tem na minha vida? Né? Deus quer que eu me case, não quer. Deus está preocupado contigo também, Deus quer o teu bem. E a palavra do Senhor é para nos conduzir em vida. Né? E a família, meus irmãos, é a célula mágica principal. Né? É a tua vida primeiro, com Deus, bem cuidada, bem alimentada, bem instruída. Aí a tua família. E quando ela corre bem, sabe o que acontece com a igreja? Corre bem.
Não é que não tem problema, porque nós somos pecadores, não é? Mas a igreja é forte. E a sociedade ao nosso redor sente o bom ambiente, o bom jeito de ser da igreja. Você testemunho, você aroma o Evangelho. O Evangelho de vida na tua vida vai gerar aroma. As pessoas vão perceber Cristo. Vão perceber que a tua família é diferente. Ela é distinta, ela é realmente santa, porque ela é distinta da sociedade. Então você acaba pregando o Evangelho através do estilo de vida que você leva. Você tem que pregar o Evangelho com a boca também, né? E de pregar, né? Falar. Mas você prega também com o que você faz, com a forma como você vive. Não adianta lá muita coisa, meus irmãos. Nós pregamos, nós somos evangélicos, pregamos o Evangelho, e o povo ao nosso redor não aguenta mais ouvir nossa gritaria dentro de casa. Não é? Como aquele casal briga, como aquela família briga, como aquela família fala palavrão, como aquela família vive mal, não é? E depois prega o Evangelho. Existe um ditado que diz algo mais ou menos assim: o teu jeito de viver fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz com os teus lábios. Coerência, não é? Na vida, com aquilo que nós falamos. Que Deus seja glorificado, meus irmãos, na nossa vida. Deus seja glorificado no nosso testemunho. Que as nossas palavras de evangelização, de testemunho do Senhor, sejam acompanhadas de uma vida familiar, de um casamento que anda numa aliança sólida, bem estruturada, dirigida pelo Senhor. Bênção. As pessoas sintam isso e desejem ser como você. Desejem ser como a gente é. Deus abençoe a nossa vida. Feliz a nação, os judeus, ao Senhor. Amém, meus irmãos?